Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí um excelente domingo. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Galopo, né? O Galopo que foi a maior contratação da história do São Paulo, ano passado artilheiro do Paulista, mas passou por uma lesão muito grave que o tirou do restante da temporada. Esse ano ele voltou e tá tentando aí adquirir ritmo, tá tentando ganhar a confiança do treinador, mas parece que não tá convencendo tanto assim, né? Até porque nos últimos 5 jogos ele não entrou em campo em nenhum, e inclusive foi sondado uma possibilidade dele ser emprestado. Acho isso um erro tremendo da equipe do São Paulo, mais um jogador aí que, se acontecer, realmente o Carpini vai estar queimando, né? Porque é um jogador importante, um batedor de pênalti, um jogador que pode ser decisivo em muitos momentos, ainda mais numa temporada que a gente vai ter muitos jogos mata-mata, né? A gente já vai estar hoje aí contra a equipe do Novo Horizontino e teremos jogos aí de Copa do Brasil, de Libertadores e muitos jogos ao redor do ano, principalmente também, por exemplo, quando a gente tiver a Copa América, né, que a gente vai ter alguns desfalques e o Galopo pode ser importante em muitos minutos. Começou a surgir uma notícia aí de que o Galopo poderia ir envolvido aí em uma troca com o Fausto Vera para a equipe do Corinthians, né? Mas o São Paulo não cogita esta possibilidade. O jogador pode sim ser emprestado, mas não para um rival direto. Muita gente, inclusive, lembrou aquela negociação entre as equipes, né? Envolvendo Alexandre Pato e Jadson, né? E foi comentado, inclusive, que seria uma parte 2, né? O Fausto Vera vindo para cá, mas, galera, possibilidade alguma, né? Essas notícias aí do Nicola, basicamente, praticamente todas, né, não são verdadeiras. Então, só para esclarecer aqui todo para vocês, ele pode sim ser emprestado, mas não para um rival direto e também não envolvido aí em uma negociação como essa. Mas quero saber a opinião de vocês, se vocês acham aí que o Galopo deve permanecer no São Paulo ou não. O São Paulo contatou, né, a situação do lateral esquerdo Alexandro, da equipe da Juventus. Galera, informações importantes, 2 pontos pra gente conversar aqui sobre o lateral. Primeiramente, ele vai sair da Juventus e vai sair de graça. Ele tem contrato agora até o meio da temporada, né, até o meio do ano, e vai sair de graça da equipe de Turim. Mas um outro ponto aí é de que o jogador, mesmo aos 33 anos de idade, não pensa em um retorno ao futebol brasileiro neste primeiro momento. Ele prioriza aí algumas equipes do futebol europeu, né? Já passou por outros clubes aí, como por exemplo Porto, né? E já tá há muito tempo na equipe da Juventus, jogador aí de Copa do Mundo, mas a princípio ele não chegará ao futebol brasileiro, pelo menos não neste primeiro momento, né? A não ser que nenhum clube que interesse ao jogador queira contratá-lo, e aí ele fala, não, agora realmente é o momento de voltar ao futebol brasileiro, até porque quando já vai se aproximando dessa idade, são quando os jogadores começam a pensar nessa volta, né? E ele completou 33 anos neste mês de janeiro, né? Agora, recentemente, então isso é sim uma possibilidade, mas ele segue priorizando a Europa e segue também jogando na equipe da Juventus, pelo menos até o meio da temporada, quando ele vai deixar a equipe de graça, né? O que fez o São Paulo ir procurar a sua situação, o jogador chegaria aí livre, né? Um jogador que não envolveria uma taxa de transferência muito grande, óbvio, chegaria com alto salário, chegaria com luvas e tudo mais, mas não teria essa taxa de transferência, né? O que atrai ao São Paulo a, neste momento aí, tentar uma contratação do atleta, né? Não? Vamos falar agora sobre o jogo de hoje, né? O São Paulo, pelas quartas de final, encara a equipe do Novo Horizontino, Morumbi lotado, né? Pelo que eu acompanhei, podemos ter 60 mil pessoas hoje no estádio. Vou estar presente, vou estar gravando algum vídeo aí para todos vocês que não têm oportunidade, para todos vocês que nunca foram no Morumbi, sentir como que é estar num estádio, né? Em um jogo de mata-mata, em um jogo tão decisivo na temporada. Vamos falar sobre a provável escalação para a gente trocar uma ideia sobre tudo isso que envolve aí a equipe do São Paulo, né? No gol podemos ter Rafael, e vale lembrar, galera, que temos muitas dúvidas aí em muitas posições, tá bom? Mas vamos esclarecer ponto a ponto para vocês. No gol, Rafael, na direita, Igor Vinícius, na zaga, Arboleda e Diego Costa ou Ferrarese, e na esquerda, a grande novidade, podemos ter o Moreira entrando como titular no lugar do Wellington. É uma possibilidade, o Carpini foi conversado sobre isso esta semana, então é uma possibilidade de termos Moreira na lateral esquerda, nada confirmado, até porque a escalação só sai 1 hora antes da partida, mas é sim uma possibilidade. No meio de campo, Pablo Maia, Alisson e Lucas Moura, e lá na frente, Luciano,
Ferreirinha e André Silva. Exatamente, o André Silva pode ocupar a vaga do Caleri, que até o momento ainda não reuniu condições de jogo. O jogador vai ser avaliado até os momentos antes, né, que quando o São Paulo precisa definir a escalação, e caso realmente ele não reúna estas condições, o André Silva deve ganhar oportunidades. Uma outra possibilidade ao São Paulo é jogar com 3 zagueiros, né, igual a gente já jogou em 2 partidas neste Campeonato Paulista, inclusive em uma contra a equipe do Palmeiras, naquele clássico tão polêmico, né, que rende assuntos até hoje. O que vocês acharam da escalação? Vamos falar de palpite agora, né? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Novo Horizontino sempre complica, uma equipe muito boa, mas eu acho que a gente consegue sair com uma vitória aí de 2-1. Acho que vai ter um golzinho do Rames hoje e vai ter mais um gol do Luciano. Meu palpite, deixa aí nos comentários que se você acertar, você vai estar ganhando um salve no próximo vídeo, né? Nós já temos o primeiro classificado para a semifinal. Ontem o Palmeiras simplesmente goleou, hat-trick do Flaco Lopes, né? 5-1 contra a equipe da Ponte Preta, né? Por deixando o clubismo de lado, o Palmeiras é a equipe a ser batida. E ó, galera, todo mundo perguntando aí se tem a possibilidade da gente encarar o Palmeiras na semifinal. E tem, tá bom? Vale lembrar que o regulamento do Campeonato Paulista não tem chaveamento para a semifinal. Continuam, né, as melhores campanhas e o Palmeiras hoje é o líder. Então, vale lembrar que o primeiro vai encarar o quarto e o segundo o terceiro colocado. Então, se passar Palmeiras, que já está classificado, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino, o único cenário que permite a gente encarar o Palmeiras na semifinal é o São Paulo empatando e passando nos pênaltis e a equipe do Bragantino vencendo a Inter de Limeira, porque aí o Bragantino avança para 24 pontos e o São Paulo chega a 23, ficando assim com a 4ª melhor campanha dos classificados, enfrentando o Palmeiras com o mando deles na semifinal. Mas o mais provável é de que a gente encare o Santos, né? Se São Paulo, Palmeiras, Santos e Bragantino passar, todo mundo com vitória, o Palmeiras, que tem a melhor campanha, enfrenta, né, a 4ª melhor campanha, que é do Bragantino, segundo e terceiro São Paulo e Santos, né, com o mando do Santos. Existem, obviamente, outras possibilidades. Por exemplo, a gente pode encarar aí a Inter de Limeira, né? Por exemplo, se o Palmeiras, já está classificado, enfrenta a equipe da Portuguesa, que eliminou o Santos, São Paulo pode encarar a equipe aí da Inter de Limeira, né? Então são muitos cenários possíveis, a gente só vai ter a confirmação depois dos jogos de hoje, né? Hoje temos os 3 jogos, às 4, às 18 e também às 20. Obviamente, se Deus quiser, a gente vai estar classificado depois e aí a gente vai pensar no nosso adversário, mas pelo que eu acompanhei aí, o mais provável é de que seja a equipe do Santos, né? Então, se a gente quiser, por exemplo, decidir a semifinal em casa, vamos ter que torcer para o Santos ser eliminado, porque aí o Santos, que tem a 2ª melhor campanha, sendo eliminado e a gente avançando com uma vitória, a gente fica com essa 2ª melhor campanha e decide a semifinal em casa, né? Então é muito importante, a gente tem que, além de torcer pra gente, analisar os outros resultados, porque tem muitos cenários, né? A gente, nos piores do cenário, a gente pode enfrentar o Palmeiras fora de casa. Um outro cenário ruim, enfrentar o Santos também fora de casa. Mas a gente pode pegar alguns cenários bons, decidindo aí dentro do Morumbis, com uma equipe aí de menor expressão. Então tem muita coisa para acontecer hoje, por isso eu falo para você sempre ficar ligado. A gente vai estar postando muitos outros vídeos lá no Kawai também, lá em outras redes, pra gente estar acompanhando aí com vocês sobre a chegada do estádio, sobre a escalação, sobre o jogo lá dentro e, se Deus quiser, a classificação do Tricolor Paulista, né? Como é que tá a expectativa de vocês? E vale lembrar, galera, que essa semana que vai entrar a partir de amanhã, né? Segunda-feira a gente já começa uma nova semana, terão muitas outras novidades, né? Vai chegar aí outras informações sobre contratações e também sobre saída, né? Obviamente o elenco não vai ser só chegada, tem algumas saídas também, mas teremos sorteio tanto da Copa do Brasil, tanto da Copa Libertadores, né? Na Libertadores e na Copa do Brasil já foram definidos ali os potes, agora restando também os sorteios, né? Então é muito importante a gente conhecer os nossos adversários, pelo menos num primeiro momento, até porque isso é muito importante para o planejamento, né? Às vezes poupar algum jogador, às vezes alguma outra situação, colocar um time diferente ali, a gente já conhecendo o nosso adversário, a gente já conhecendo questão de logística, né? Porque a Libertadores tem algumas viagens que são complicadas, a própria Copa do Brasil, né? Às vezes a gente pega um time muito longe aí, então toda essa questão aí, já conhecendo os nossos adversários, vai ficar muito mais fácil o planejamento da equipe, o planejamento do time, a logística. Isso interfere bastante, né, nas escalações. Para quem acha que não, isso interfere muito. Às vezes algum jogador está desgastado, às vezes algum jogador fica suspenso, às vezes a gente precisa programar um jogador para ele não jogar essas 2 partidas seguidas, né? Porque se, por exemplo, São Paulo joga quarta e domingo no Morumbis, é mais tranquilo, né? Mas se São Paulo pega um jogo fora de casa da Copa do Brasil e aí depois um outro jogo fora de casa na Libertadores, com viagens desgastantes, então não dá para os mesmos jogadores jogarem, né? Então isso vai interferir bastante, vai ser muito importante essa semana aí, logo os 2 sorteios que nós vamos ter para as competições mais importantes, né,
né, da temporada aí, que vão começar no mês de abril, né? Então esse mês de março apenas o Campeonato Paulista até o final, aí dia 7 de abril é a final, se Deus quiser, com São Paulo sendo campeão de mais um título, e aí mês de abril marca o início das outras competições, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores e também Copa do Brasil, que são os campeonatos que a gente tem também pela frente, além da Supercopa que já foi e o Campeonato Paulista que a gente está em busca, beleza? Então, se você é novo aqui no canal e quer acompanhar diariamente essas novidades, não esquece de se inscrever aqui embaixo. E para todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!